A primeira pesquisa Datafolha realizada no período oficial da campanha à presidência foi divulgada hoje, agora à noite, agora há pouco. Lula continua numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Vamos ver. O presidente Lula tem 47% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.058 eleitores de todo o país entre os dias 18 e 20, terça e quinta-feira, em meio aos vazamentos das investigações da Polícia Federal sobre o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, suspeito de tráfico de influência e corrupção. Mesmo assim, as intenções de voto a Lula seguiram estáveis, oscilando apenas 1 ponto para baixo desde o levantamento anterior em julho, que também trazia Flávio Bolsonaro com os mesmos 43% de hoje. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo e pelo Grupo Globo e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Léo, começo com você. Queria a sua leitura sobre os dados. Primeiro, essa manutenção dos dados, né, dos números dos dois. Pela Datafolha, o Flávio nunca oscilou muito para baixo, como em outros levantamentos que a gente acompanha. Mas, como eu trouxe aqui agora há pouco como destaque, a desaprovação voltou a superar a aprovação e o ruim, péssimo de Lula aumentou, a avaliação negativa dele aumentou. Ambos movimentos fora da margem de erro. O que tem de sinal aí? Olha, Thaís, os eleitores eles estão ainda um pouco preguiçosos, tá? E eu digo isso porque esse é um comportamento bastante estudado. Em outras pesquisas, acho que a última DataQuest, se não me engano, ela trouxe que 73% dos eleitores já tinham convicção a respeito da decisão que haviam tomado, mas 60% disseram que não tinham interesse na eleição. Então, isso significa que o eleitor hoje ainda não se atentou e, de certa maneira, está satisfeito com o estoque de informações que ele tem a respeito das candidaturas. Ele identifica Lula como tendo um modelo de atuação e ele tem, do outro lado, o Flávio Bolsonaro, que ele não sabe muito bem quem é, mas ele identifica como um modelo de oposição. E aí, nesse aspecto, o eleitor ele ainda não pautou essa decisão. Ele ainda não procurou outros candidatos e, de certa maneira, está um pouco satisfeito. O que a gente precisa saber é quando que a campanha ela vai ter força para alterar esse estado inercial. E essa pesquisa da Datafolha de hoje mostra que esse momento ainda não chegou. É difícil para os analistas entenderem quando que isso vai acontecer, se é que vai acontecer. Mas, por enquanto, o noticiário ainda tem feito pouco preço em relação aos candidatos, embora, e eu acho que isso é o mais importante, o Lula esteja num nível de avaliação ruim no momento em que ele tem um escândalo batendo a porta e a economia com sinais problemáticos. Isso significa que ele não tem muita gordura para queimar, né? E numa situação de empate como essa que a gente está vendo, esse pode ser um cenário bastante perigoso. Jussara, eu gostei desse termo que o Leonardo usou, falando que os eleitores estão preguiçosos. Isso pode ser uma boa notícia para Lula, porque mantém ali uma brecha para que essa onda de notícias ruins para ele passe antes do eleitor acordar. Thaís, de fato a gente vê movimentos dentro do PT para que esse caso Lulinha perca força com o avançar das semanas, tanto que tem muitos movimentos, o advogado de Lulinha dizendo que são vazamentos seletivos, falando que há uma parte da Polícia Federal que está atuando para ganhar essa eleição no tapetão, enfim, a gente vê a todo momento a campanha do presidente Lula também questionando esses vazamentos, mas a questão é que, e aí a gente precisa lembrar que eles também estão tentando relembrar o caso da Arqui Rocha, dizendo isso aqui não foi esquecido não, embora tenha acontecido em maio e Flávio tenha tido a vantagem assim, de ter mais semanas para decantar a crise, ainda Flávio precisa ter
que dar explicações e também ter um inquérito aberto. Então, são duas campanhas neste momento que elas estão vivendo a reboque do que pode acontecer e eles não sabem muito exatamente o que vai acontecer. Esse é o ponto aqui. Agora, sobre também o que o Leonardo estava falando, me deixa muito a impressão que essa é uma eleição do desalento, que os eleitores estão desencantados de todos os lados. Não tem muito entusiasmo nas ruas ou ainda não reverberando. Eles precisam agitar a militância. Então, para lembrar domingo, quando eles lançaram oficialmente a campanha, eles foram para suas bases. Flávio Bolsonaro tentou emular o pai no ato em Copacabana, na praia de Copacabana. Lula foi para o ABC, para o estádio em São Bernardo do Campo, para tentar trazer esse sentimento. Agora, tem um ponto aí também, é que esses casos em abertos também deixam uma sensação que aí os adversários que estão na parte de baixo da pesquisa vão explorar. Está tudo muito igual. Tem corrupção, está permeando as duas principais campanhas e esse também pode ser um sinal do desalento do eleitor. Caio, na tua avaliação e pelas suas conversas com os dois campos, o que você identifica de má notícia e de notícia neutra ou boa notícia do Datafolha de hoje e da semana, né, que fecha com a quantidade de vazamentos e novas informações sobre o Lulinha, o Marcola, a lobista atuando junto ao Palácio do Planalto? Thaís, boa noite a todos. Thaís, a pesquisa Datafolha ela é muito boa para o presidente Lula e ela é ruim para o Flávio Bolsonaro, porque a campanha do presidente Lula foi submetida de 10 dias para cá, 7 dias para cá, a uma artilharia pesada, de denúncias, vazamentos, né? Nós mesmos, na cobertura, cada hora, cada dia, uma novidade. E mesmo sendo submetida a essa artilharia negativa, intensa, o Lula ainda aparece 4 pontos na frente, ok, empate técnico, mas a minha percepção é que a campanha do Flávio esperava algo mais. E isso abre um sinal interessante para a campanha do Flávio, que não dá para a campanha do Flávio Bolsonaro achar que só vai ganhar com Lulinha, né? Precisam algo mais, né? A campanha do Flávio, essa semana, por exemplo, apresentou ali os economistas liberais, precisa ser um produto mais fácil de vender. O Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro, e a gente viu no noticiário essa semana, ele chega em alguns estados e há personagens políticos maiores do que ele. Tarcísio de Freitas em São Paulo, Sérgio Moro no Paraná. E essa é a dificuldade de se vender um filho, ou de tentar se vender um filho que não é o pai, e de se apoiar um resgate ou uma recuperação nas pesquisas eleitorais unicamente em denúncias e acusações contra o filho do outro candidato, no caso o presidente Lula. Então, eu acho que nesse saldo, olhando tudo que aconteceu essa semana, de novo, uma artilharia intensa e pesada contra o Lulinha e contra a campanha do presidente Lula, o Datafolha é ótimo para o presidente Lula e é ruim para o Flávio Bolsonaro. Vai precisar, de alguma maneira, mostrar mais se quiser ganhar essa eleição. Léo, eu acho que o Caio está trazendo aqui aquela imagem do piso e do teto de cada um deles, né? O Lula não sobe, mas também não cai. E o Flávio Bolsonaro caiu, mas ele parou em algum patamar ali e conseguiu voltar. E o Caio também traz a figura do produto, né? Qual o produto? O Flávio começa a campanha com um produto do antipetismo. Daí surge o escândalo de corrupção do Lulinha, do Marcola e tudo mais, né? Eu queria te ouvir qual é a sua balança entre a força que esse caso tem, com toda a complexidade dele, é um caso difícil de entender, não é uma coisa fácil de explicar, tráfico de influência, joia, quadro, essas coisas o eleitor pega. Então, na sua balança, nesse produto que Flávio Bolsonaro deveria desenvolver, o quanto tem de antilulismo e o quanto tem de corrupção contra o presidente? Thaís, eu acho que assim, o grosso do eleitorado, ele não mostra disposição para mudar, tá? Eu fiz um teste de variância, né, que é o quanto que os eleitores têm mudado de opinião de janeiro para cá, e colocando numa escala de 0 a 100, o eleitor lulista
muda 11. O eleitor bolsonarista mudou um pouco mais, 18, né? Especialmente naquela época da questão do Vorcaro e da Michelle. E o eleitor de centro, ele tem mudado 76. Isso significa o seguinte, que o grosso vai permanecer mais ou menos da mesma maneira, a preço de hoje, né? A gente ainda não tem sinais de movimentações mais intensas. E quem vai mudar é o tal do eleitor independente. Esse eleitor independente hoje, ele está dividido mais ou menos assim, com 23 para o Lula, 18 para o Flávio e a maior parte desse eleitorado votando nulo e branco, né? Isso significa o seguinte, que as alterações que a gente não vai ver, elas não deixam de ser importantes, porque contingentes, movimentações muito pequenas do eleitorado, né, podem transformar esse resultado. Agora, eu acho que essa questão do Lulinha, embora seja constrangedora, colocando mais lenha na fogueira do STF, né, todo esse debate, esse problema institucional, ele não é o principal problema, né, especialmente porque o Lula não tem uma imagem imaculada já há bastante tempo, né, e quem vota no Lula vota conhecendo tudo que aconteceu, né, nos últimos mandatos. Eu acho que mais importante é olhar para a economia, tá? E aí tem dados muito importantes, por exemplo, mostrando que em termos de indicadores econômicos como não endividamento, mas poder de compra, preços, enfim, você tem um contingente da população bastante razoável que diz que no governo Bolsonaro era melhor, né? Eu acho que a economia ela tem desempenha um papel muito mais importante. Então, melhor do que o Flávio dar uma de Beato Salu, né, e acusar e apontar o dedo para os outros, o que ele deve fazer enquanto estratégia é correr para um supermercado e ficar mostrando o preço das coisas. Eu acho que dessa maneira ele consegue ter mais concretude na conversa que ele vai fazer com o eleitor, naquilo que ele de fato pode atingir, né? Pode chegar às pessoas que é pelo bolso. Jussara, falando de economia, o mercado hoje deu uma melhorada fortíssima pela expectativa que o Caio trouxe aqui, a expectativa de que a pesquisa seria muito melhor para Flávio, mostrando o Lula perdendo bastante força. Então, o dólar caiu 1%, a Bolsa recuperou 170 mil pontos. E hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, deu uma entrevista aos nossos colegas na Globo News e disse que essa história do varejo não tem crise, que são casos pontuais, que a economia vai muito bem e tudo mais, né? Na contramão aí da avaliação de tantos economistas, né? Do ponto de vista da economia como uma aliada, que pode se transformar numa aliada de Flávio Bolsonaro, e você que acompanha muito a campanha dele, o quanto que isso está sendo considerado? Como é que você enxerga os elementos, as ferramentas na campanha de Flávio? Mas a campanha de Flávio Bolsonaro vai bater muito na economia, exatamente pelo ponto que o Leonardo tocou, que é muito difícil também para o Flávio fazer um super discurso contra a Lulinha, corrupção, sendo que tem ali questões dele ainda a serem explicadas, eles sabem disso. Então, a principal aposta deles é justamente tentar falar do consumo das famílias, que caiu o consumo, o poder de compra, falar do endividamento das famílias, atacar as promessas que foram feitas em 2022 pelo presidente Lula, a questão da crise do varejo. A gente mencionou aqui, o Flávio Bolsonaro nessa semana esteve aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, na frente de uma Casas Bahia, de uma loja das Casas Bahia fechada. Então, tudo isso vai ser levado para a campanha. A ideia, inclusive, é que esse discurso, por parte de Flávio, consiga chegar em eleitores em região que ele tem mais dificuldade, como o Nordeste, por exemplo. Eles falam que é uma maneira de conseguir conquistar este eleitor. É difícil, obviamente, Flávio superar Lula no Nordeste, mas é um jeito de tentar diminuir a diferença. Então, a aposta é muito pelo caminho da economia mesmo, tentando mostrar, fazer ataques, claro, à política econômica do governo Lula e assim buscar também abrir portas nos setores do PIB. O que nessa semana, eu estava conversando com integrantes da campanha do Flávio,
eles comemorando, porque no auge da crise do Dark Horse, muita gente muito desconfiada sobre a confiabilidade da candidatura de Flávio, da robustez dessa candidatura, eles começaram, de fato, a falar assim, agora dá para ouvir. Então, foi algo que está sendo muito comemorado agora, Thaís. Posso fazer uma perguntinha de 30 segundos para o Caio? Pronto. Então, Caio, você tem 30 segundos, mas só para colocar o quanto essa batalha entre Supremo, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Procurador-Geral da República, isso vai pesar para você na sua avaliação? Acho que, diante das outras variáveis, acho que pesa menos, né? Claro, a variável, corrupção em si pesa mais, renda, economia, né? Uma coisa são as acusações contra o Lulinha, né? E contra o Flávio. Outra coisa são os movimentos desses personagens que a gente viu ao longo da semana tentando salvar o Lulinha, né? Acho que são coisas diferentes, Thaís. Eu não acredito que essa pegada é a grande preocupação definidora da eleição. Em alguns ciclos, sim, mas se a gente considerar a média do eleitor brasileiro, acho que antes disso vem muitas outras questões, né? Principalmente o bolso.